Quando as seleções chegaram, encontraram um majestoso estádio em Montevidéu quase pronto. A primeira Copa do Mundo já podia começar. Infelizmente, muitos países europeus, desestimulados pela distância, não aceitaram o convite. Havia somente 13 seleções na cerimônia de abertura, inclusive a da Romênia, com jogadores escolhidos pessoalmente pelo rei Carol. O troféu da Copa do Mundo, que mais tarde recebeu o nome de Jules Rimet, foi criado por um escultor francês. A taça tinha 30 centímetros de altura, pesava quase 4 quilos e era de ouro maciço. O primeiro jogo, França e México, foi uma lembrança especial para Lucien Lohan. Le match débute normalement, bon, part et d'autre, la balle circule. Et puis sur une attaque de droite par Delfour, qui transmet à Liberati, qui centre. Et je me précipite sur la balle et le volley, je la mets dans le coin. Premier but, alors tout le monde content, évidemment. On ne s'est pas embrassé parce qu'on ne fait pas comme les gens de maintenant. Passados 60 anos desse dia memorável, Lucien Lohan, a quem os amigos chamavam de Caçulinha, ainda jogava futebol em Besançon, sua cidade, aos 84 anos. A ironia é que só então o Caçulinha recebeu o reconhecimento que merecia, por ter marcado o primeiro gol em uma Copa do Mundo. Mas a França de Lucien Lohan não conseguiu chegar à final. A Copa foi decidida no jogo que os uruguaios queriam ver: Uruguai e Argentina. Emílio Recoba, do Uruguai, fazia parte da seleção uruguaia que jogou naquela final. El partido con los argentinos. Partido donde ellos hicieron un primer tiempo bueno y salieron adelante. Pero en el segundo tiempo cambió todo completamente. Diante de 90 mil espectadores no Estádio Centenário, o Uruguai era o favorito. Emílio Recoba era o reserva do capitão Nazzassi, que se vê à esquerda. Os uruguaios são os de calção mais escuro. A seleção anfitriã marca o primeiro gol. Mas, no final do primeiro tempo, a Argentina vencia por 2-1. A comemoração começou com um gol de empate do Uruguai. De repente, eram os uruguaios que estavam a caminho da vitória. Castro, o centroavante que não tinha um antebraço, marcou o quarto gol no último minuto e garantiu a vitória. E terminou assim. Depois de 2 vitórias nos Jogos Olímpicos, os uruguaios agora podiam se intitular os verdadeiros campeões do mundo. A taça de ouro foi entregue por Jules Rimet. Assim, ficou marcado o momento mais importante do futebol uruguaio. Una alegría muy grande, más de lo que se tenía que festejar eso. Imagínense, veníamos de 2 Olimpiadas, con triunfo de 2 Olimpiadas, con 7 sudamericanos, y ganar el primer campeonato del mundo es un récord. Yo eso que creo que en el mundo no se conoce. La satisfacción más grande. Es la aspiración más grande que pueda tener un jugador de fútbol. E assim nasceu a Copa do Mundo.
Na Europa, a popularidade do futebol cresceu muito depois da Primeira Guerra Mundial. Na Inglaterra, mais de 200 mil pessoas assistiram à final do campeonato em 1923 entre os Bolton Wanderers e West Ham United, o primeiro jogo do estádio de Wembley. Era um público muito maior do que o projeto previa, e durante o jogo havia gente de pé em volta do campo. O futebol era igualmente popular no resto da Europa. O especialista em história do futebol, Ludwig Stechewitz. Wir haben bereits 1918 mit der Gründung der Republik den 8-Stunden-Tag eingeführt. Also vorher haben wir 10, 12 Stunden während des Krieges gearbeitet und daher viel Freizeit. Und Fußball war das populärste und das billigste und das einfachste auch zu verstehen. Em Viena, em 1923, mais de 100 mil espectadores assistiram a esta partida entre Áustria e Itália. O futebol já era um esporte profissional em vários países. Ele estava prosperando e as ideias de homens de visão estavam começando a transformar o jogo. A revolução no futebol austríaco foi comandada por Hugo Meisel, um homem rico que dedicou toda a sua vida ao futebol. Entre outras coisas, Meisel introduziu um torneio interclubes para os melhores times da Europa Central. Em 1927, nasceu a Copa Mitropa. Parece que as condições de jogo nesta semifinal deixaram um pouco a desejar. O Sparta de Praga jogou contra o clube vienense SK Rapid na primeira final e, com o campo um pouco mais seco, venceu os anfitriões austríacos por 6-2. A partida foi uma formalidade e a Tchecoslováquia venceu a primeira grande competição interclubes. O que Meisel mais queria era uma boa seleção austríaca. Em 1931, no Café Ring, em Viena, o Wunderteam nasceu. O café era frequentado por jornalistas esportivos de Viena, que na sua maioria não concordavam com as seleções de Meisel. Pela primeira vez, ele resolveu seguir os palpites dos jornalistas. Wir haben zwei exzellente Fußballer gehabt, die beide auf dem Mittelstürmerposten gespielt haben bei ihren Vereinen. Gschweidl bei der Vienna und Sindelar bei der Austria. Aber die haben sich nie so richtig vorher vertragen und dann Sindelar war, man hat ihn genannt, den Papierenen, weil er körperlich sehr schwach war. Und nach langer Zeit haben die Journalisten wieder gesagt, gebt doch diese zwei wieder einmal zusammen. Sindelar als Mittelstürmer und Gschweidl als Verbinder. Und das war vor dem Spiel am 16. Mai 1931 und wir haben Schottland 5-0 geschlagen. O novo Wunderteam, imortalizado nesta pintura da Associação Austríaca de Futebol, permaneceu invencível durante quase 2 anos. Disputou 12 partidas contra os melhores da Europa, venceu 10, empatou 2 e marcou 49 gols. Seu capitão era Matthias Sindelar, jogador manhoso e simpático, apoiado por uma série de atacantes experientes. Em 1932, em Londres, o Wunderteam passou pelo teste mais difícil: jogar contra a Inglaterra, que nunca havia perdido em casa para um time estrangeiro. Dessa vez, nem a magia de Sindelar conseguiu dar a vitória aos austríacos. Mas a Inglaterra obteve uma vitória apertada por 4-3. Das Spiel hat international vielleicht das größte Echo hervorgerufen. Die Engländer haben in ihrer Domäne, der englische Fußballthron hat gewankt. Ist nicht gefallen, leider. Mas haviam outras forças em atividade na Europa. A Itália de Mussolini lutava para deixar sua marca no mundo.
E o esporte era um meio de alcançar esse objetivo. Quando a Itália foi escolhida para sediar a Copa do Mundo de 1934, viu uma ótima oportunidade para aumentar o seu prestígio. Levada por uma torrente de nacionalismo, a Itália chegou à final contra a Tchecoslováquia em Roma, sob o olhar penetrante do Duce. O capitão tcheco nesse dia foi o goleiro František Planička. No, ta byla obrovská. Všichni jsme se na to těšili a když jsme se tam dostali, tak jsme chtěli odvést pro naše lidi to nejlepšího, co v nás je. Snažili jsme se, ovšem ten rozhodčí Eklund, Švéd, který byl před zápasem u Mussoliniho v loži, no a ten dostal od něj takový direktivy, co může a co nemůže, a my to potom cítili. Essas acusações nunca foram comprovadas, e a Tchecoslováquia chegou a liderar o placar até a metade do segundo tempo com um gol de Antonín Puč. Faltavam apenas 7 minutos para o fim quando a Itália empatou com um gol de Raimondo Orsi. Então, para a alegria de Mussolini, Angelo Schiavio marcou o gol da vitória durante a prorrogação. A Itália foi a campeã do mundo. Já aposentado em Praga, Planička ainda guardava muitas lembranças do que foi o dia mais importante da sua vida. Mas, em sua coleção, ele tinha um souvenir especial, a bola que passou por ele 2 vezes. A seleção italiana era invencível. Em 1935, ela enfrentou a Áustria em Viena e descobriu um novo astro. Silvio Piola marcou 2 gols e deu à Itália a vitória de 2-0 sobre a outrora toda poderosa seleção da Áustria. Ele acabou se tornando o atacante mais temido daquela época. O jogo também foi um triunfo para o técnico italiano Vittorio Pozzo. Di Vittorio Pozzo un gran bel ricordo, perché è stato un uomo, oltre ad essere un tecnico, è stato un uomo buono di animo, ha cercato sempre di incoraggiare i giocatori anche in momenti difficili. Io non posso che giudicarlo molto bene. Pozzo nasceu em Turim, mas suas ideias sobre futebol tinham como base sua experiência na Inglaterra antes da Primeira Guerra Mundial. Quando voltou, recebeu a tarefa de treinar a seleção e, em 1929, tornou-se o seu técnico em período integral. Sua maior habilidade era saber explorar a natural autoconfiança dos italianos para formar uma seleção forte. Em 1936, ele levou a seleção amadora da Itália para as Olimpíadas de Berlim. A psicologia de Pozzo funcionou mais uma vez. Eles ganharam a medalha de ouro. Mas o mapa da Europa estava mudando rapidamente. Em 1938, a Áustria deixou de ser um estado soberano ao ser anexada pelo Terceiro Reich. A anexação abrangeu todos os aspectos da vida do país. Quando a seleção alemã enfrentou a da Suíça no jogo inaugural da Copa do Mundo daquele ano, na França, ela contava com 5 jogadores da extinta equipe austríaca. A Alemanha não se beneficiou. Na partida de desempate, a Suíça marcou 4 gols e eliminou a Alemanha. A favorita, mais uma vez, era a Itália. Piola estava no auge e o orgulho italiano exigia que seu país conservasse o título de campeão mundial. O primeiro obstáculo foi a Noruega. Em seguida, com um uniforme inteiro preto, a Itália enfrentou a anfitriã França.
Na semifinal, seu adversário foi o Brasil. O Brasil era o único país sul-americano na Copa da França, e Leônidas da Silva era um dos maiores expoentes do futebol daquela época. No jogo contra a Polônia, ele mostrou seu talento pela primeira vez na Europa e marcou 4 gols. Mas o que o Brasil tinha de astuto no ataque, tinha de ingênuo na defesa. Wilimowski marcou outros 4 gols para a Polônia. Um dos jogos mais extraordinários de todas as Copas foi decidido na prorrogação. Brasil 6-5. Em Marsella, a semifinal teve o melhor da Europa contra o melhor da América do Sul. Os brasileiros estavam tão seguros que não escalaram Leônidas para poupar o craque para a final. Num jogo contra os campeões do mundo, o excesso de confiança foi fatal. Quando Meazza marcou o segundo gol da Itália numa cobrança de pênalti, foi o fim para o Brasil. Assim, a final da terceira Copa do Mundo, no estádio de Cologne, em Paris, foi entre Itália e Hungria. O capitão do time húngaro era George Sarosi, PhD em filosofia, mas toda essa inteligência não foi suficiente para vencer os italianos. Em apenas 6 minutos, Colossi abriu o placar para os campeões. A Hungria revidou 1 minuto depois com Titikos sem marcação na área italiana. Fazia 13 anos que a Hungria não ganhava da Itália, que continuava destruindo a defesa do adversário. Piola marcou o segundo gol. Colossi fez mais um, e no intervalo o placar estava 3-1. No segundo tempo, a Itália deixou os húngaros voltarem a jogar. Sarosi diminuiu a diferença para 1 gol, o que deixou Pozzo bastante apreensivo. Ele não precisou sofrer muito mais tempo, porque Piola garantiu a vitória para a Itália. Pozzo e a Itália conquistaram o segundo título. Até hoje, Vittorio Pozzo é o único técnico que venceu 2 Copas do Mundo. O capitão Giuseppe Meazza recebeu o troféu. Essa vitória foi o último episódio para o futebol europeu em quase uma década. Porque, mais uma vez, o mundo inteiro entrou em guerra.